E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, do nosso querido médium Chico Xavier. Eu tive um hiato aí de 2 semanas, me perdoem por conta de feriados, etc. tal, compromissos pessoais, mas vamos aí ao nosso 13º capítulo chamado No Gabinete do Ministro. Vamos lá? Com as melhoras crescentes surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Gente, lembrando que André Luiz, ele estava trabalhando como auxiliar na farmácia da enfermagem, entendeu? Então, ele ouvia esses gemidos que ele fala nos quartos, mas ele não estava apto ainda a fazer o atendimento sequer como enfermeiro, para vocês verem como a meritocracia funciona muito no plano espiritual, né? Então ele estava querendo ajudar, mas não podia. Claro que não me faltava o desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. Quer dizer, as técnicas que os médicos espirituais tinham, ele sequer ainda tinha entrado na faixa de entendimento disso daí, entendeu? No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados, mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro dos mais simples de nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo, por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. Então, ele também entendia que ele não tinha ainda a capacidade de fazer qualquer atendimento ou cura na faixa espiritual em que ele se encontrava, né? Que tudo antes partia do coração, e ele ainda não estava preparado para isso. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu. Por que não pedir o socorro de Clarencio? Atendê-lo-á, por certo, peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por uma pessoa e tudo fará a seu favor. Quer dizer, o que dá a entender aqui, gente? Que André Luiz questionou Lísias a respeito do que ele poderia, no que ele poderia ser mais útil, né? E Lísias falou, ó, conversa com Clarencio, quem sabe ele vai poder te elucidando a respeito. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado, qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio em idêntica, né, de circunstância.
O delicado ministro de auxílio chegara muito antes de nós e atendia o assunto mais importante, que é a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Impressionou-me tal processo de audiência, soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Então, ele se surpreendeu que Clarencio atendia de 2 em 2. Mas, que o Clarencio aproveitava? Como o atendimento era para mesmas circunstâncias, mesmo sendo diferentes espíritos, ele aproveitava que, como atendia a 2 ao mesmo tempo, o mesmo que ele ia falar para um, ele iria falar para outro, né? Entenderam? Então, ele aproveitava o atendimento e conversava com 2 pessoas ao mesmo tempo, porque a situação era igual, né? Decorridos muitos minutos, chegou minha vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa que seria ouvida em primeiro lugar por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades. Estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnio no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No espanto, sou mãe. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Desejava que me concedesse recursos para protegê-los eu mesmo nas esferas do globo. Minha amiga, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejar ajudar os filhinhos, mantendo-se uma absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Quantos bônus horas poderá apresentar em benefício de sua pretensão? A interpelada respondeu hesitante. 304. É de lamentar, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu de lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância no Ministério da Comunicação. Mas aquilo por lá era serviço intolerável, uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Gente, só para entender o contexto, bônus hora aqui são horas trabalhadas na espiritualidade, né? São horas que a gente ganha de bônus por trabalhar na espiritualidade, tá bom? É uma interseção aqui. Então, o que acontece? Vou pontuar aqui a situação, tá bom? A audiência com Clarencio estava uma senhora junto com André Luiz, que entraram para ter essa audiência, onde André Luiz ia pedir para que Clarencio lhe desse oportunidades de trabalhar pontualmente em algum lugar lá do nosso lar, para que ele fosse mais útil, tá? Porque ele se via como um auxiliar mais útil do que a posição da onde ele estava, tá bom? Muito bem. Então, aí ela começou
a questionar Clarencio. Mas, irmão Clarencio, eu quero ajudar meus filhos diretamente na crosta terrestre, mas você precisa ter bônus horas para que isso, né, lhe seja útil, né, que a gente possa atender o seu pedido. Ah, mas quantos bônus horas eu tenho? 304. Já faz 6 anos que você está aqui, 6 anos, gente, e você só tem 304 bônus horas. Aí ela questiona: ah, mas você primeiro me mandou no Ministério de Comunicação. Ah, mas aquilo era um serviço intolerável. Eu lidava só com entidades do mal, né? Era natural que eu não me adaptasse. Aí então continua o questionamento. Vocês vão ver, gente, que Clarencio mandou ela para várias funções e ela não se adaptou. Vamos lá, continuando. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Pior, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências e miséria. Reconhecendo suas dificuldades, enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará senão os santos? Fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer um. Não ficariam aí meus esforços. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério de Esclarecimento. E, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Era também impossível continuar ali. Só encontrei experiências exaltivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Pois note, minha amiga, o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que atende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em nosso lar, em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo conquista os superiores companheiros interessados a serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer sobriamente. Fira-se o coração, experimenta-se dificuldade, mas que saiba cada um que o serviço útil pertence acima de tudo ao doador universal. Depois de pequena causa, continuou: que fará, pois, na terra se não aprendeu ainda a suportar alguma coisa? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo, para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados. Faz-se necessária a interferência de muitos, a quem tenhamos ajudado por sua vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. Se a minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros, mas que, como receber a colaboração imprescindível, se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia, volte aos campos de repouso onde se abrigou ultimamente e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Enxugando as lágrimas, a mãe inquieta assentiu. Em seguida, o ministro fitou-me com compassivo e falou: aproxime-se, meu amigo. Então, gente, tudo isso que Clarencio disse para ela foi o seguinte: falou, olha, eu te passei para 4 ou 5 cargos e você não se deu bem. Volte para os campos de repouso, analise a sua situação, apazigue o seu coração e pense direitinho. Como é que eu posso colocar você
para ajudar os seus filhos na terra, sendo que você irá perturbá-los lá. Você não está preparada para isso. Ela se resignou, começou a chorar, sentou num canto e Clarencio chamou André Luiz para que André Luiz expusesse o que ele queria falar com ela. Então, gente, o que Clarencio expôs para essa mãe já serviu de exemplo para André Luiz. Entendeu? Vocês têm que entender a situação. Olha, eu vou dar um exemplo bem claro do que acontece. Lá, nas sessões de desobsessão, nós atendemos espíritos que chegam, que não aceitam que eles precisam sair do terra a terra e ir embora para o mundo espiritual, para que eles consigam ajudar aqui os que estão aqui na Terra de uma maneira mais de uma maneira melhor. Por quê? Os espíritos desencarnam aqui na Terra e ficam nas suas casas, vamos supor. Normalmente sim, eles não saem das próprias casas. O que acontece? Eles começam a tomar partido e influenciar nas decisões dos encarnados, tá? Então, um pai ou uma mãe desencarnou. Ele quer continuar na casa, tomando partido das decisões dos encarnados. Muito bem. A espiritualidade permite que ele fique lá um tempo. Se ele, veja bem, gente, olha o que acontece. Se esse espírito começa a influenciar de uma maneira que não seja positivo para os encarnados, a espiritualidade traz eles até a gente no centro espírita, numa sessão de desobsessão, para que nós conversemos com ele e que nós tentemos convencê-lo a serem encaminhados para o mundo dos espirituais. Por quê, gente? Porque as decisões que eles ajudam a tomar, porque eles vão lá, vocês têm que entender essa mecânica, como que ocorre essa comunicação do espírito desencarnado com o encarnado. Como eu já falei várias vezes aqui, neste canal, tá? Em vários capítulos de outros livros que nós estamos falando, e em palestras no Centro Ego e Comito, os espíritos, eles influenciam a gente muito mais do que a gente imagina. O tempo todo, os espíritos vêm falar na nossa orelha aqui, tá? De uma maneira invisível. E as decisões quem tomam somos nós, certo? Muito bem. Então, se o espírito que está naquele lar, ele está influenciando em decisões, e essas decisões não são bem vistas no mundo espiritual, eles são levados até nós. Tá bom? Muito bem. Chegando lá, o médium dá passagem para a entidade, para esse espírito, para esse nosso irmão, e a gente recebe esse espírito e ele fala normalmente o que ele fala para a gente: eu não quero ir embora agora, eu não estou preparado, eu quero ajudar a minha família. O que nós falamos na hora? Olha, a maneira, se você foi trazido para a gente aqui, a maneira como você está tentando intervir e aconselhar esses espíritos encarnados não está sendo boa. Não está sendo salutar para a família, não está sendo salutar para aquele lar. Você precisa ir para o mundo espiritual, aceitar a ajuda desses irmãos que estão aqui, porque os irmãos vão lá para recebê-lo, certo? E através do mundo espiritual, você tentar intervir de uma outra maneira, que seja muito mais salutar do que essa que você está nos colocando, tá?
do que essa que você está tentando usar agora. Por que a espiritualidade leva até ele? Porque realmente a intervenção que ele está tendo lá, naquele momento, naquele lar, naquele ambiente, não está sendo bom. Então nós temos que fazer com que ele entenda que, através do mundo espiritual, é o que Clarencio falou para essa mulher. Olha, você precisa trabalhar mais aqui, para que o seu coração entenda que você tem maneiras melhores de intervir, porque ela estava querendo ir até a terra para conversar com os filhos, que os filhos estavam muito perturbados, mas ela não se encontrava preparada para isso. É isso que Clarencio quer dizer, e é isso que nós dizemos na sessão de desobsessão. Vocês não estão preparados para intervir nesse momento, naquele lar, naquele ambiente. Você tem que ir até a espiritualidade, se preparar para isso, né? E fazer com que vocês estejam preparados para ir até a crosta terrestre. Aí sim, quando a espiritualidade achar que você está preparado para isso, você conseguir ir até lá e intervir, tá bom? Então, todo esse capítulo aqui, então assim, em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: aproxime-se, meu amigo. Levantei-me hesitante para conversar. Esse foi o fim do 13º capítulo, tá bom? Então, é isso daí que agora André Luiz vai se levantar e vai tentar conversar com Clarencio para solicitar ou uma nova função, ou sei lá o que André Luiz quer solicitar, né? Fim do 13º capítulo, no gabinete do ministério, tá bom? A partir do próximo vídeo nós veremos o 14º capítulo desse nosso livro. Espero que eu tenha me feito entender, tá bom? Porque realmente, gente, é muito complicado. Às vezes o espírito desencarnado acha que está preparado para vir para a Terra e intervir. Quer dizer, intervir não. Na realidade, o espírito tem boas intenções, tá? Ele acha que ele está ajudando aquele ambiente, ele acha que ele está ajudando nas decisões daquele lar, mas ele está muito mais atrapalhando. Mas ele não enxerga isso. E a espiritualidade faz com que ele enxergue. O que Clarencio quis dizer? Você precisa, falou para aquela senhora, né? Você precisa se munir melhor no seu coração. Entrar na faixa de entendimento que você agindo com o coração é melhor do que com a razão, né? Então é isso daí que Clarencio quer dizer agora. E depois André Luiz vai estar recebendo os conselhos de Clarencio, tá bom? Muito bem, minha gente. Vão lá, curtam, compartilham, inscrevam-se no canal e para quanto mais pessoas vocês mandarem esse vídeo, esse link do vídeo, vocês estarão ajudando no crescimento dessa nossa querida doutrina espírita, tá bom? Um grande abraço e até o próximo capítulo.